Bom de Papo de volta, falando sobre concurso público com Francisco Medeiros, empresário na área de cursos preparatórios para os concursos, também para a OAB, né? Também para a OAB. Também para a OAB. Francisco, agora aquela pessoa que não tem condições financeiras hoje, né? Até porque não deve ser tão barato assim, de se matricular num curso preparatório, de lá permanecer por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, até que se passe no concurso público. Existe uma regra, uma rotina em que esse estudante pode, de forma sozinha, né, também estar apto, também estar preparado para um concurso? Sim, obviamente o caminho a trilhar é um pouco mais tortuoso, mas é o que eu disse há pouco para você. Existem alguns extremos além dessa média, então tem gente que passa mais rápido, assim como tem gente que com um investimento financeiro menor também consegue chegar lá, pode demandar mais tempo, mas é possível, não existe nenhuma limitação com relação a isso. O que a gente aconselha? A primeira situação é analise e crie um foco. Não dá, quando você está estudando sozinho, não dá para você criar uma estratégia de estudo para você atirar, vamos no popular, para você atirar para qualquer lado. É muito complicado. Então, você tem que ter um pouco de foco. Já que você está direcionando, pega um concurso. Mas o concurso eu não sei quando vai sair. Não tem importância, você estuda até sair. Você vai se preparando. Mas, por exemplo, nós tivemos agora um concurso para o INSS, espante-se ou não, mais de 1 milhão de inscritos para disputar 800 vagas, um concurso de nível médio. Surreal. Não, tinha cidades no estado de São Paulo com 3 mil candidatos por vaga, né? É óbvio que desses 3 mil candidatos por vaga, muitos deles acordaram de manhã e falaram, acho que eu vou fazer esse concurso. Até porque é múltipla escolha, vou lá, ABC, vai que eu tenho sorte, né? Não existe sorte em concurso público, existe estudo. Então, o importante é o aluno focar. Por que focar? Porque restringe e delimita a quantidade de disciplinas sobre as quais ele vai ter que se debruçar. Sim. Ele passa a ser um especialista naquele concurso. Então, pega, por exemplo, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Então, você vai lá, não, quero focar em carreiras bancárias. Então, a primeira coisa é, levante os editais de concursos anteriores para entender o conteúdo programático que é exigido. Esses editais todos estão disponíveis na internet, não tem nenhuma dificuldade. Verifique as provas anteriores. As bancas que organizam os concursos também disponibilizam as provas gratuitamente para o aluno baixar e estudar, e comece a desenvolver um planejamento de estudo em cima dessas disciplinas. Uma outra coisa que eu também sempre recomendo, é muito comum o aluno esquecer como é que ele aprendeu a estudar ao longo da trajetória dele. Todos nós na escola, desde a primeira série, desde a primeira série, nós estudamos várias disciplinas ao mesmo tempo, né? Então você não vai para a 8ª série e fica 1 mês estudando só português, 1 mês estudando só matemática e assim por diante. Você é multidisciplinar. Isso tem uma explicação pedagógica. Na verdade, isso ajuda o teu cérebro a raciocinar com mais velocidade, na medida em que toda hora você está exigindo dele mudanças de direcionamento. Então isso é bem produtivo. Mas isso com 18, com 17, com 16 anos, né? Sim. O cérebro ainda está... O problema é quando você já está na casa dos 45, dos 50... Mas não muda. Então o que eu sempre recomendo é, estude sempre um pouco de todas as disciplinas. Você identificou que no concurso você tem, por exemplo, 7 disciplinas. Então você tem lá português, matemática, raciocínio lógico e tal. Elenque as 7 disciplinas e comece a estudar um pouco de cada uma delas e vai estudando todas ao mesmo tempo. Isso é bastante mais produtivo. Em seguida, fazer provas anteriores, sistematicamente tempo treinar. Diário, Francisco, tempo diário necessário para aquela pessoa que trabalha de manhã, de tarde... ou seja, chega em casa, chega cansado, exausto. Um tempo mínimo que seja aceitável. Como eu disse para você, não tem sorte nisso, tem esforço. 3 horas por dia. No mínimo 3 horas por dia. Num concurso de nível médio, de uma dedicação 6 dias por semana, 5 dias por semana, no mínimo. E quando chega próximo do concurso, que você tem o edital, tem a prova marcada,
esquece o sábado, esquece o domingo. É como se você estivesse se preparando para um vestibular da USP em medicina. Você tem que se dedicar muito mais naquela reta final. Isso envolve, a gente sabe disso, a gente convive com as pessoas, isso envolve ter que se distanciar da família também, porque a vida social tudo isso, de lado, mas o candidato tem que entender que aquilo faz parte do processo. Aliás, eu comentei família, eu me permito também colocar uma observação. Estudar para concurso também exige um conluio familiar. Sim. Se você vai estudar em casa, a tua família tem que entender que você está numa missão. Aquilo, todo mundo tem que entender que é a sua missão. Porque é muito comum o garoto estar em casa, sentado lá trancado no quarto, estudando, e depois de 1h30 alguém bate na porta. Filho, dá para você ir no... Não dá, ele está estudando, né? Deixa ele lá. Deixa ele lá. A família tem que respeitar esse momento dele e garantir a proteção durante aquele período de estudos. Então, eu acho que isso é um ponto também importante. A família tem que entender o desafio, que é um desafio grande, então incentivar e proteger enquanto ele está estudando. Eu tenho duas questões ainda. Existem concursos fajutos? Bom, eu diria para você assim, os grandes concursos, eles são sérios. As bancas organizadoras, elas procuram fazer dentro da maior seriedade possível. Não existe, por parte das principais bancas do Brasil, nenhuma estrutura organizada. Agora, uma banca organizadora de um concurso também é formada de pessoas. Então, nós, com certa frequência, infelizmente, nos deparamos com situações em que a Polícia Federal vai lá e identifica um funcionário do Correio que estava fazendo a distribuição da prova, que desviava. Infelizmente, você acaba convivendo com essa situação no cotidiano. Isso não é só em concurso público. Infelizmente, acontece. Mas não é uma desorganização ou uma ação intencional da banca organizadora. Seguinte, existem instituições que organizam concursos que realmente são fraudulentas, enfim. E como o cliente, né, o concurseiro, se precaver e saber, não, essa prova vai ser aplicada por uma instituição idônea. Ele tem como checar? Assim, hoje se você considerar as bancas... Existe ali um reclame aqui, por exemplo, dos concursos? Existe a ANPAC. A ANPAC é a Associação Nacional de Proteção e Amparo aos Concursos. Ah, tá. Ela tem sede no Rio de Janeiro e a ANPAC é um fórum exatamente para que os candidatos que se sintam prejudicados por alguma situação específica possam buscar orientação, inclusive orientação jurídica sobre o que fazer nessa situação. Mas se você me permite só mais um comentário, onde você tem um pouco mais de dificuldade para tratar a lisura do processo de concurso público, são naqueles concursos bem pequenininhos, onde cidades do interior, obviamente não do tamanho de Taubaté, mas cidade muito pequena, mesmo em São Paulo, mas mais no norte, no nordeste, o orçamento da cidade, o orçamento que a cidade tem para promover aquele concurso, não é suficiente para contratar uma banca organizadora de peso, até porque ele vai fazer um concurso para 10 vagas, né? E numa cidade muito pequena, vagas muito... E aí se organiza uma banca do concurso utilizando o ferramental disponível dentro do próprio serviço público. Então, você chama o delegado para poder ser o coordenador da comissão e tentar garantir a lisura e tal. Você chama pessoas, organiza uma banca e a partir dali você determina e estabelece as regras, solta um edital e faz o concurso. É óbvio que, não estou dizendo que seja má fé, mas o fato de você não estar trabalhando com uma estrutura 100% profissionalizada para concurso público causa uma maior possibilidade de um desvio. Coisa simples, às vezes. O funcionário que salvou a prova no arquivo, salvou num servidor que não tinha a necessária transparência ou segurança. É uma falha, não necessariamente uma má fé. Mas aí essas bancas que são constituídas de última hora é onde você tem um pouco mais de probabilidade de ter algum tipo de problema. As grandes eu diria que não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Numa época de contingenciamento que o governo federal fez lá atrás, em 2015, foi dito que talvez os concursos diminuíssem. Você acredita nisso?
Da esfera federal, evidentemente. Vamos colocar a coisa em dois planos. O primeiro, você tem uma máquina pública hoje com centenas de milhares de funcionários. E como em toda empresa, você tem um turnover dessa equipe por N situações. Então você tem áreas fundamentais dentro do Serviço Público Federal, como por exemplo saúde, educação. Assim, tem áreas que você não pode abrir mão do concurso público porque o preço que a sociedade pagaria por aquilo é muito alto. Então você tem necessariamente que fazer o concurso público. Você pega toda a estrutura do Poder Judiciário no Brasil, ele não dá para não funcionar, ele tem necessariamente que funcionar. E se você tem funcionários que se aposentam, funcionários que se afastam por N razões, você tem que repor, não tem. E assim, a sociedade cresce, a população cresce e demanda mais serviços. Então, cada 2% a mais na população brasileira hoje, você está falando de 4 milhões de pessoas a mais. Então, é muita gente que demanda serviço e que a sociedade e o governo tem que atender. Então, é muito difícil você não ter concurso, principalmente nessas áreas. O que pode acontecer é você contingenciar o crescimento real. Então, você abriu 1.000 vagas, é muito provável que você reponha as 1.000 vagas. Pode ser que você não tenha verba para crescer, mas a reposição é uma coisa importante e necessária. E não há contingenciamento de verba que elimine isso. É óbvio que num setor ou outro, então, por exemplo, agora você teve algumas fusões de ministérios. Quando acontece isso, normalmente você pega um funcionário que estava no ministério e um outro que está com uma demanda qualquer de funcionário, você realoca, faz alguns remanejamentos, mas isso vai acontecer no Ministério da Pesca, vai acontecer em coisas, né? As grandes estruturas, que são as grandes contratantes do serviço público, afeta, mas não afeta significativamente. Se você pegar desde o ano passado, nós já tivemos 7 concursos de setembro do ano passado para cá, 7 concursos para Tribunal Regional Eleitoral. E o de São Paulo deve sair agora ainda, até o final desse ano. A gente acredita que deva ter um concurso para o TRE já no começo do ano que vem. Mas não tem como, a coisa tem que funcionar. O tribunal já faz pelo menos uns 4 ou 5 anos que não faz concurso. A estrutura de pessoal já está debilitada, precisa ser reposta. E a reposição não significa um aumento de custo. Você está repondo alguém que saiu. Se você gastava 100, vai continuar gastando 100. Francisco Medeiros, queria agradecer muito sua participação aqui. Prazer é meu, Bom Miguel. de Papo. Eu queria que você dissesse em 15 segundos, para aquele que está pensando em fazer um concurso, muitos esperando, inclusive esse que você citou, do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo e os demais concursos, que você desse aquele cliquezinho para eles. O que eu poderia dizer para todos é, primeiro, persistência e determinação. Eu acho isso bastante importante. O processo é um processo cansativo, que gera obstáculos, mas, de fato, na vida nada vem muito fácil. Eu acho que todos que se dedicarem com empenho, que fizerem uma estrutura de planejamento de estudo bastante preparada, que seguirem isso com muita determinação, tem plena e total condições de chegar ao fim do arco-íris lá no pote de ouro da estabilidade do salário. Obrigado, Francisco. Francisco Medeiros falando conosco aqui no Bom de Papo sobre concurso público. Agradeço a ele, agradeço a você que sempre nos acompanha no canal 4 da NET. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Valeu, até a próxima. Tchau.